No castelo do Rei Demônio, 5 heróis estavam invadindo em busca de matar o governante do local. Seus nomes eram Vermouth, o Grande, Sienna, a Sábia, Denise, a Fiel, Molon, o Corajoso e por último o nosso protagonista, Hamel, o Estúpido, que considerava Vermouth como o seu rival. De repente, uma das criaturas que eles tinham matado ainda estava viva e ia atacar Vermouth. Mas, para poder salvar a vida de seu amigo, Hamel entrou na frente e levou o ataque por ele. E, infelizmente, o ataque foi forte o suficiente para acabar deixando ele à beira da morte. Mas, antes de seu amigo partir, Vermouth prometeu que eles iriam matar o Rei Demônio. E antes de realmente partir, Hamel acabou se declarando para Sienna, dizendo que sempre a amou. Mas, segundo um garoto que estava lendo essa história, ele diz com muita raiva que aquilo não tinha nada a ver com a realidade. E assim, a gente descobre que o mesmo Hamel que morreu acabou reencarnando 300 anos depois de sua morte, com o nome da sua vida atual sendo Eugene Lionheart. Mas, o que era impressionante era que ele não tinha reencarnado em uma família qualquer, mas sim, ele tinha reencarnado na família do herói Vermouth. Ele reencarnou mais exatamente na linhagem colateral da família, que é uma linhagem que não é descendente da esposa principal do Vermouth, o que acabou complicando um pouco a vida dele, porque crianças da linhagem colateral não são permitidas de pegarem uma espada de verdade e usar magia. Mas mesmo com todas essas limitações, o Prota tem uma força física impressionante, além dele também ter um corpo simplesmente gigante para um garoto de 13 anos. Ele é um garoto tão impressionante que até mesmo o próprio pai dele sente medo dele. E depois disso, a gente fica sabendo da cerimônia de continuação de linhagem sanguínea, que segundo o Eugene, é uma tradição tola que acontece a cada 10 anos na família Lionheart. Essa tradição basicamente consistia em juntar todas as crianças tanto da linhagem direta quanto da linhagem colateral para poder ver as habilidades delas e ver se elas eram dignas de serem chamadas de Lionheart. E durante o caminho para o local onde teria a cerimônia, a gente acaba descobrindo o que aconteceu com cada um dos companheiros do Eugene. O Vermouth acabou desistindo do seu título de duque e foi louvado como herói até a morte. A Sienna foi convidada para o reino mágico de Yaroth e foi eleita como a mais nova maga-chefe da Torre Mágica. A Anísia ficou conhecida como Santidade e tem até algumas escrituras sobre os ensinamentos dela. E o Molon, que era conhecido como um idiota pelo grupo, de algum jeito acabou criando o seu próprio reino. Mas uma coisa que incomodava e muito o Eugene era que o Rei Demônio que eles estavam tentando matar, por algum motivo, ainda estava vivo e saudável. E a única coisa que ele sabia era que o Vermouth tinha feito um trato com esse Rei Demônio, que resultou na paz que tem hoje em dia. Mas, infelizmente, não tinha muitos detalhes sobre isso. Quando o Eugene chega no lugar para a cerimônia, outras duas crianças da família Lionheart, que devem ser primos, ou seja lá que tipo de parentes do Eugene, estavam conversando sobre ele, menosprezando ele e até dizendo que iriam dar uma lição nele. O nome desses dois era Sian e Ciel, e quem é inscrito de longa data aqui no canal sabe porque é meio difícil falar o nome da garota sem lembrar de uma certa pessoa, né? O Eugene estava no campo de treinamento treinando com uma lança, e o Sian, já chegando todo arrogante, pergunta o que ele estava fazendo. E respondendo na mesma moeda, o Eugene responde bem rudemente sobre ele estar treinando o xingando de idiota. E só de ser chamado disso foi o suficiente para fazer o moleque ficar furioso. Tanto que já a primeira coisa que ele foi fazer foi desafiar o Eugene para um duelo. E o Eugene, que não estava nem nervoso, só falou para ele jogar o lenço para eles poderem começar o duelo. O Sian faz exatamente o que ele falou, mas digamos que ele deveria ter sido um pouco mais esperto. Porque logo quando ele jogou o lenço, o Eugene nem perdeu tempo e logo já acertou um ataque no estômago do Sian, que acabou fazendo o coitado do moleque que não teve nem tempo de reagir e vomitar. A Ciel, que ficou de espectadora, disse que aquilo foi injusto, mas o Eugene fala que o duelo tinha começado no mesmo momento em que ele tinha jogado o lenço, o que foi o suficiente para refutar a guria. Logo, o tutor do Sian acaba chegando no local e perguntando o que estava acontecendo, e depois de entender tudo, ele só pega o moleque e dá o fora. E quando a notícia do Sian ter perdido para alguém da linhagem colateral chegou nos ouvidos da mãe dele, ela acabou ficando bem furiosa e já logo mete um tapão na cara do próprio filho, e dá um sermão nele, dizendo que além dele ter perdido para alguém da linhagem colateral que ela considera como inferiores, ela seria vista como piada pelos outros. Ou seja, entre as coisas que ela mais está preocupada é em como vão ver ela. E após ela se acalmar, ela dá a missão a Ciel de se aproximar do Eugene para poder descobrir mais sobre ele. Depois de toda essa confusão ter acabado, o dia da cerimônia finalmente tinha chegado, e os dois herdeiros da linhagem direta chegaram para poder dar início à cerimônia, com o que comandaria a tradição sendo o Gilad Lionheart. Ele então junta todos para poder fazer um banquete, e na mesa tinha uma pessoa que não era da família. Esse cara era o Lobelian, o mestre
da Torre Vermelha, e também o discípulo do discípulo da Siena. E aproveitando a apresentação dele, o Gil-galad explica que ele acha bem injusto a cerimônia, já que tem as limitações que são aplicadas aos descendentes da linhagem colateral. Por isso, ele chamou o Loberian para eles poderem fazer a cerimônia de um jeito diferente do comum. Basicamente, a cerimônia seria um labirinto criado a partir de magia de ilusão. O objetivo seria derrotar o chefe que tem no final, e os pontos seriam dados baseados na contribuição da derrota do chefe. Ah, e também não teria o problema com eles morrendo, porque no final nada seria real. Após ele explicar tudo, o Eugene pergunta o que eles iriam ganhar se derrotassem o boss, e o Gil-galad diz que a recompensa vai ser o vencedor poder escolher um tesouro da câmara subterrânea da família deles. O que, ao escutar aquilo, fez o olho do Eugene brilhar pra caramba. Ele ficou tão ansioso com aquilo que ele já estava pensando em qual item ele ia pegar quando vencesse. Só que, durante o caminho, ele acabou encontrando outras duas crianças da família Lionheart, que de novo, nem sei se são primos ou outra coisa dele, mas eles queriam alguma coisa com ele. E é aqui onde a gente vai parar por hoje. O que vocês acharam do recap desse manhwa? Comenta aí porque eu vou querer saber, viu? Quem quiser saber o nome do manhwa vai estar aí na tela, Damn Reincarnation. Assim como no outro manhwa que eu trouxe, a continuidade do recap vai depender de vocês. Então, caso vocês queiram que eu continue trazendo esse manhwa pro canal, dá like, comenta e principalmente compartilha pra dar uma força aí. Ainda tô tentando me acostumar com esse novo formato, mas até que tô me adaptando. Então, é isso, gente. O vídeo acabou sendo curto, mas prometo que o próximo vai ser mais longo. Então, até o próximo vídeo.